Olá, gente, bem-vindos ao canal Benigno Friburgo e Foco. É um prazer ter vocês junto de nós no nosso canal. Hoje nós vamos falar da quarta aliada Parashá Lech-Leach. Nesta quarta aliada vem falando sobre Anrafel, vem falando da Guerra dos Reis e sobre Avraham Avinu, Avraham, né, pai, patriarca do povo judeu, na busca de Ló, que foi sequestrado pelo rei Arafel. Vamos descobrir quem era Arafel e vamos descobrir tudo isso aqui nesta paraxá. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou mensário do Movimento no Brasil, na cidade de Nova Friburgo. Gente, roda a vinheta. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Como falei, gente, meu nome é Cláudio César dos Santos, sou mensário do Movimento no Brasil, trabalho com o apoio do Rav Yaakov, Grande de Moretano Márcio Braga, da Academia de Noé. Hoje nós vamos falar, como falamos, acerca da quarta aliá. A quarta aliá, gente, ela está escrita, vem vários temas aqui para nós, é um pouco extensa, mas vamos fazer essa leitura, vamos ler, e vamos explicar nos comentários do Rashi, nos comentários do Romash Gabait, do Rebbe de Ogubavit, do Rico Pessorot, do Rebbe. Vocês podem ver que tem aqui, que todos estão aqui, tá, gente? E eu fiz um apanhado para passar para vocês da visão hadídica do Zohar, que eu tenho aqui também. Pode ver aqui atrás, ó, tem aqui o Zohar do Ayalon e algumas obras racídicas, tá bom, gente? Mas, e também no site Rabat, que eu entrei, peguei algumas coisas e tá tudo assim, bem difundido, tá? Vamos lá. E foi nos dias de Anrafel, rei de Shiná, Arió, rei de Elassá, Kergalaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim. Desculpa, gente, que fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Berchá, rei de Gomorra, Shinav, rei de Adimá, Shem-Ever, rei de Xivoim, o rei de Bela, que é Tsoar. Todos eles que se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, mar morto, 2 anos serviram a Kedolaomer, e no 13º ano rebelaram. E se rebelaram, e no 14º ano veio Kedolaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaim, Esquerut, Carnai, os Uzitas, Zuzim e Ram, aos Emitas, Emim, e Chave, Kiriataim, e ao Horeu e sua terra, Montes de Seir, até a planície de Parã, está junto ao deserto, e voltaram, e vieram em Mispat, em Quecadas, e feriram a todo o campo dos Amalequitas, e também ao Moreu, que habitava em Hatsatse, São Tamar, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Sivoim, o rei de Bela, Exoar, saíram e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kergolaomer, o rei de Elam, o rei de Goim, Rafel, o rei de Shiná, e Arior, rei de Elassá, 4 reis contra os 5, e o vale de Sidim tinha muitos poços de lama. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os que ficaram fugiram ao monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e toda a sua comida. Esses foram, e tomaram a Lot, o sobrinho de Abraão, que residia em Sodoma, e os seus bens. Esses foram, e viu algum que escapou, e deu parte a Abrão, e o hebreu, que morava na província de Manre. E o Moreu, irmão de Escol e Arner, que eram aliados de Abrão, e Abrão escutou que seu sobrinho foi feito cativo, e liderou seus 300 e 18 educandos, nascidos em sua casa, os perseguiu até Dan, e caíram separadamente sobre eles à noite, e ele e seus servos feriram, os perseguiram até Rová, que está à esquerda de Damasco, e tomou todos os bens e tanta Lot, seu irmão e seus bens trouxe de volta, junto com as mulheres do povo. O rei de Sodoma ao encontro, depois que Abrão
voltou após ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Xavé, que era o vale do rei. E Malquisedeque, o rei de Xare, trouxe pão e vinho, e era o sacerdote do Deus Altíssimo. Eu abençoe isso, bendito seja Abrão, ou ao Deus Altíssimo, o dono dos céus e da terra, e bendito seja o Deus que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o 10º de tudo. Então está aqui leitura, inclusive, gente, eu estou aqui, ó. Você pode ver a Torá interpretada também do Rabino Rafael Shishon-Ishi, lá da Alemanha, né, gente? Então estou aqui com ela. E vamos falar aqui desta paraxá, gente. Nós vimos aqui que tinha 4 reis: Kedorlaomer, Amrafel, Arioque, Tidal. Eles dominavam, gente, uma coalizão por 12 anos. Eles assumiram domínio sobre 5 reis, entre eles o rei de Sodoma e Gomorra. Como lemos, no 10º ano, no 14º ano, esses 4 reis atacaram 5, como nós vimos, na planície que se dirige junto ao Mar Morto. E tomaram reféns, entre eles o sobrinho Ló. Então, gente, nós vimos que Abraão fez uma mobilização, né, de 318 pessoas da sua casa, e resgatando Ló. Vamos lá, do 14, 1 ao 6. Vamos lá, gente. Essa narrativa, gente, o papel de Abraão como alguém que age politicamente, militarmente, para resgatar o seu parente, depois, enquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo. Tá, gente? Vamos lá. Então, tem várias partes aqui que essa paraxá traz, muito importante. Vamos lá, gente. Aqui, gente, Bera, Mal, Shin-Av, aquele que deu o Pai Celestial, nos comentários de Rashi, tá, gente? Eu falei, mas o comentário de Rashi tá aqui ali. E vamos trazer aqui, gente. A situação no mundo antigo de cidades, rei na região da Planície de. Então, assim, a aliança, né, assim, aqui o Rashi revela uma aliança muito forte, uma aliança, uma rebelião, uma guerra, reconhecimento de Deus via Melquisedeque, rei de Xare, que é nada mais nada menos, segundo os comentaristas, que é Shem, o filho de Noa. Vamos lá, gente. Então, aqui, gente, a Torá fala que os 4 reis, os 5 reis aludem a forças espirituais, tá, gente? Forças espirituais de denominação, tá, gente? Forças espirituais, né, de denominação ou escravidão versus forças de resistência ou libertação. O Vale de Sidim e os poços de asfalto simbolizam lugares de decadência espiritual, apego material ou armadilhas da alma. Tá, gente? Quando Abraão levanta os 318 e conquista, isso alude ao poder de libertação espiritual que incide mesmo quando as possibilidades parecem pequenas. 318 é tradicionalmente interpretado, tá, gente, na Gematria como correspondendo ao nome de Eliezer, tá, gente? Eliezer 318. Aqui tem o livro das Gematrias aqui, tá, gente, tem aqui atrás, e a gente pode corresponder bastante. O resgate de Ló, sobrinho de Abraão, pode aludir à qualidade da alma, Nefesh, que se perdeu ou foi capturada e que precisa ser trazida de volta ao abrigo da consciência divina. Então, gente, mentaliza bem. Aqui nessa paraxá, Ló, no sentido espiritual, pode refletir a alma que se perdeu e que precisa ser recuperada. No âmbito racídico, Rabad, essas alusões são vistas como ocorrendo dentro de cada pessoa. As forças de Kedorlaomer são aquelas mesmas que querem manter domínio sobre as forças dos 5 reis, vontades inferiores, hábitos negativos. Abraão simboliza o Rosh Yeshivá, cabeça, liderança, que entra em batalha contra essas forças e resgata a parte mais elevada da alma. Vamos lá, continuando aqui a paraxá, gente. O fator de Abraão agir, não esperar passivamente, enfatizado, e Abraão ouviu que seu sobrinho fora feito cativo. Imediatamente se mobilizou. Isso nos ensina que quando percebemos que uma parte de nós, né, gente, ou alguém próximo está em cativeiro espiritual, devemos agir com fé e com determinação.
Você já viu alguém em cativeiro? Ajude, se aproxime, estenda a mão. Embora o Midrash nos diga que apenas Eliezer foi responsável pela vitória, o texto real fala de Ezequiel 18. No comentário Rabbah explica que isso mostra que mesmo quando parece que temos apenas um auxiliar, através da fé e da liderança correta, o resultado pode atingir grandes dimensões. Racidicamente, o número de Ezequiel 18 reflete que aquilo que aparece fora de proporção pode ser ampliado miraculosamente. O papel de Melquisedeque. Depois do resgate, Abraão recebe a bênção do rei sacerdote Melquisedeque. Isso mostra que o verdadeiro triunfo de Abraão não é apenas militar, gente, tá? Político, mas espiritual. Reconhecer o sacral, fazer o sagrado, fazer o trabalho de elevação, então retornar ao mundano, transformando. A raça do trabalha muito em transformar o mundano, tá, gente? Não trabalha com destruição, não, trabalha com transformação. Baruch Hashem, nós sabemos que a transformação é algo muito forte e a Hashem nos colocou aqui para isso. Vamos lá, gente. A lição nesta paraxá, nem todos abandonam. O rei de Sodoma vai ao encontro de Abraão após a batalha. O rei de Sodoma saiu ao seu encontro. Há uma mensagem de parceria. Abraão poderia se recusar ou depender do rei de Sodoma, mas escolhe preservar a integridade. Não tomarei nada para que não digas, eu enriqueci Abraão. No versículo 23, vocês podem procurar lá. Embora fora da porção citada, isso nos ensina a resgatar o que é sagrado. Deve-se preservar a pureza do empenho, não misturar com interesses impuros. Então, gente, não misturar aquilo que você já elevou, conseguiu, com coisas impuras, tá, gente? Então, Baruch Hashem, vamos aqui. A batalha tem que continuar, entende? Então, vamos lá. Mesmo para Abraão, o trabalho não termina com uma vitória. Ele andou pela noite, dividiu seus homens, perseguiu até Rová, na esquina de Damasco. Isso simboliza que o trabalho espiritual de libertação exige vigilância, divisão de facções internas, não é facção aí que está de guerra no Rio de Janeiro e todo esse Brasil, não, tá, gente? Nessas facções não, né, tá, gente? A gente está falando aqui de dividir grupos, né, gente? Grupos para partir uma guerra espiritual, né? Uma sinagoga, por exemplo, uma Beit Noa, né? Uma Beit Noa, nós que somos Noa, uma sinagoga judeu, ele divide suas tarefas. A nossa Beit Noa, o que dividir as tarefas? Né, para que possamos vencer as lutas. Não pode se abraçar tudo, agarrar tudo com a mão. Abraão fez assim, gente, dividiu, né, incursão até poucos instantes da alma. Vamos lá, gente. A tradição racídica, né, vincula ao oculto da realidade que o movimento Rabbah também integra ensino racídico pode ensinar. Vamos lá. O eterno combate interior. O capítulo retrata forças de domínio 4 reis, né, versus forças de rebelião 5 reis. É a necessidade de resgate. Aqui, racidicamente, isso se espera a Sefirá de devorar, rigor, julgamento, esclipos, cascas, forças de impureza, que precisam ser vencidas. Por exemplo, o texto do Zohar, Gênesis, capítulo 14, sugere que o episódio ilustra a interação entre princípios masculinos, femininos, divinos, a necessidade de retificação e a tensão entre a pureza espiritual e a fraqueza humana. Na linguagem racídica Rabbah, Abraão representa o domínio da Yerigá, ou unidade individual, que se une ou inferior ou superior. E o conflito representa o processo de birur, seleção e elevação de aspectos da alma que estão cativos ou distorcidos. O número 18, como Raviv, o número de exemplos 18, aqui 70, né? Mais ou menos aqui 70, Ai, 200, Uresh, e aqui o Gimel, Neis. E aqui nós temos aqui 270 e 3. Isso aí, tá, gente? Nós temos aqui essa numeração e tá aqui a grafia dela, né, gente? Aqui tá a grafia dela. Dependendo da grafia, alude ao nome de Eliezer, e simboliza que o auxiliar divino, o Moshia, tá, gente, está contigo mesmo
se aparece, mesmo se parece pequeno. Em Rabad, muitas vezes, você vê a ajuda de Deus, Skalkuka, é aparentemente insuficiente, insuficiente. Você vê que insuficiente para reviravolta espiritual. Então, gente, nós estamos aqui entendendo esta passagem. O resgate de Ló como elevação da Nefesh. Ló, sobrinho de Abraão, vive em Sodoma. Símbolo, apego material e dissolução da alma. O resgate de Ló representa a elevação da Nefesh, Rua, Neshama, níveis da alma que estava em Sodoma, ou seja, enviesados. O trabalho de Abraão é trazer de volta essa parte da alma para o Hevel, da vida sob o pacto divino. A batalha em noite e sobre o monte. O texto diz que à noite Abraão e seus servos dividiram-se e atacaram à noite. Aqui representa a ocultação de Deus, o momento em que nos sentimos seguros, quando atuamos com fé sem ver o monte, simboliza a elevação, o sublime da alma. O fato de Abraão perseguir até Rová, que está à esquerda de Damasco, esquerda em cabalística, refere-se à linha de julgamento, devorar, e Damasco, Demisec, as rimas, as faculdades da palavra, da argumentação, significa que o trabalho penetra até o mais sutil da alma, até suas faculdades argumentativas para libertá-las. Então, gente, nós estamos aqui e temos aqui umas lições para o nosso dia a dia, tá, gente? O movimento Rabad, gente, ele trabalha muito na parte intelectual, tá, gente? Então, vamos entrar aqui. Nos ensinamentos Rabad, vemos que os milagres não são apenas intervenções externas, mas bilu de natureza, liberação do potencial divino imanente na criação. O fato de Abraão conquistar algo que parecia impossível mostra que, no âmago, cada alma existe, outro exemplo 18, o poder de libertar do domínio das forças de que o homem. Assim, o milagre racídico que é interno, reconhecer que somos Abraão no sentido de liderança da nossa alma. Tá, gente? Na liderança da nossa alma, cada um de nós podemos sentir um Abraão, na liderança da nossa alma. E que podemos agir mesmo quando o mundo externo e interno parece dominado por forças adversas? Então vamos lá, né, gente? Lições para o nosso dia a dia, dentro desta paraxá. Combinando esses níveis, aqui estão algumas aplicações concretas. Identificar o na sua vida. Pergunte se é em mim ou em quem cuido uma parte que está em Sodoma. Ou seja, se rendeu a hábitos de estagnação, materialismo, medo e precisa de resgate. Reconhecer e agir para trazê-lo de volta faz parte do trabalho espiritual. No exemplo 18, gente, mesmo que a situação pareça esmagadora, desigual, com 4 reis contra nós, confie que mesmo o auxiliar escondido, seu pouco forte oculto, sua fé, seu Eliezer interno, pode produzir a virada. Não espere ideais, haja. Haja, tá, gente? Haja. Haja mesmo, haja com muita luz, com muito temor, né? Haja com muita força, tá certo, gente? Atuar à noite. Muitas vezes as mudanças profundas ocorrem em momentos de obscuridade. Quando não vemos, não entendemos, mas ainda assim devemos avançar. Use esse tempo escuro para se conectar internamente com fé. Preservar a natureza do trabalho. Como Abraão recusou misturar interesse impuro ao resgate, recusando partes dos bens capturados, seja cuidadoso para que os filhos não corrompam os meios. O empenho espiritual deve manter pureza de intenção. Reconhecer o milagre imanente. Não espere sempre intervenções externas, extraordinárias, tá, gente? O milagre verdadeiro pode se ver despertando a força interna, transformando atitudes e elevando-se acima da rotina. Isso é o milagre racídico Rabad. Aqui, a elevação da alma no cotidiano. Vamos passar aqui, gente, continuando esta paraxá. Então, gente, dentro dessa paraxá, nessa porção, tá, gente, a qual estamos terminando, vamos entrar aqui. Vamos ver aqui, Malquisedeque, gente, Malquisedeque, né? Malquisedeque, Shem, filho de Noa,
É uma passagem aqui muito grandiosa, tá, gente? E tem uma visão muito grande. Então, vamos pegar. Aqui, o que diz o Rashi, os trechos, os Midrashim, tá? Tem um pequeno Midrash aqui, os Midrashim, o que diz na visão Hassídica Rabbad, né? Zohar, aqui que eu quero atrás, o que diz tudo isso daqui? O que vai dizer aqui dentro no sentido bem profundo? Não. O sentido aqui, Melquisedeque, identificado pelos sábios como Shem, filho de Noah, vê na tarde de Nigarim e Pegos B, reconhece a grandeza espiritual de Abraão e abençoa em nome de Deus. Abraão, por sua vez, reconhece sua posição como sacerdote e lhe dá o macerbismo. Mesmo em tempos de guerra e conquista, Abraão mantém a consciência de que tudo vem de Deus. O pão e o vinho, símbolos de sustento e alegria, mostram que o serviço divino inclui tanto o material quanto o espiritual. Então, Melquisedeque significa rei da justiça e Shalem, inteiro, pleno, é a futura Jerusalém. Assim, esse corpo alude à futura união da justiça e a paz. Melquisedeque, justiça, Shalom, paz, fundamentos do reino messiânico. O pão e o vinho aludem aos sacrifícios e oferendas que serão trazidos no templo. O dízimo alude à futura mitzvah de Maser, conectando o trabalho físico ao divino. Então, gente, no Zohar 186b, Midrash Kahumah Lelehatnezim, tudo o que possuímos contém uma centelha divina que deve ser elevada, como o dízimo de Abraão, que separa o melhor para Deus. É santificar o mundo através da matéria, tá, gente? Aqui é santificar o mundo através da matéria. Então, a Hassidut Rabbades, gente, dizendo que Melquisedeque representa o intelecto divino, a Torá de Noah, a espiritualidade universal, e Abraão representa Hesed, bondade, amor divino revelado. O encontro entre esses dois simboliza o momento em que a sabedoria antiga, Shem, reconhece o novo nível de revelação que Abraão trouxe a fé viva do Ensof, do infinito. O Rebbe de Lubavitch, gente, explica no texto volume 5, Lerlerá, que Melquisedeque abençoa Abraão antes de abençoar Deus, e Abraão depois o corrige, mostrando que primeiro devemos abençoar o Criador. E só então a criatura. Isso mostra a diferença entre a fé natural de Noah, baseada na razão, e a fé suprarracional de Abraão. O verdadeiro serviço espiritual vem quando a intelectualidade é permeada pela emuná, a fé viva, quando a razão se torna um veículo de divindade. Gente, o Zohar, volume 1, 86b e 87, aí ensina que Melquisedeque é a personificação da Sefirá de Yosef, o canal divino que nos céus e terra. Abraão representa Hesed, bondade. O encontro deles é a união de Hesed e Yosef, fluxo e canal, preparando o mundo para a revelação de Malhut, a realeza divina manifestada em Jerusalém. O pão e o vinho são os dois frutos espirituais. Pão, sustento, revelação divina aberta, Hesed. Vinho, prazer e segredos divinos, Givurá e Sod. O dízimo, Maser, simboliza o décimo, Sefirá de Malhut, que recebe de todas as outras e as manifesta no mundo físico. Então, gente, aqui, dentro dessa paraxá, Baruch Hashem, vamos colocar aqui para enriquecer essa paraxá dentro de uma história racídica. Gente, o Rebbe Rashab diz assim: o pão e o vinho de Melquisedeque são símbolos do serviço interno do judeu. Pão é a Torá revelada, alimento do intelecto, vinho é a Hassidut, o segredo que alegra o coração. Alegra a mim, gente, olha, não tem nada como participar do movimento Rabbad, da Hassidut. Tem um rabino como a gente tem, nosso Rav Yaakov, gente, é maravilhoso, gente. Aproveitando, se inscreva no nosso canal, Beninu Friburgo Foco, na plataforma Beninu Brasil, com o nosso Rav Yaakov. Gente, vai ter o seminário Beninu Brasil, tá, gente? Nos dias desse calendário gregoriano, no dia de carnaval, lá em São Paulo, no Ciclo Maccabi. Se inscreva, não perca a oportunidade, gente. Vamos lá, ó. Quem não participou dessa experiência pode participar, é gigantesca. Vamos lá, gente. O intelecto Shem
Então vamos lá. Assim, o encontro de Avraham Melquisedeque é o protótipo que ocorre em cada alma. O intelecto Shem reconhece o coração e a fé de Avraham. A sabedoria antiga se curva diante da luz da Hassidut, que revela a presença de Deus em tudo. Uma lição, gente, para a nossa vida, tá? Para pôr na nossa vida. Pão. Traga pão e vinho em sua vida espiritual. Pão, estuda a Torá, aplica o que aprende. Para o Benenoa, estuda a Sheva Mitzvot Benenoa, se aplica nela, tá, gente? Se aplica, se dedica nela. Porque através da Sheva Mitzvot Benenoa, nós queremos o quê? Podemos ganhar o mundo vindouro, está escrito que Benenoa, que pratica suas 7 leis, é como somos sacerdotes que consagrar santuário, tá, gente? No dia de Kippur. Então, Benenoa, que pratica suas 7 leis com muita veemência, ele tem mundo vindouro e ressurreição dos mortos, tá, gente? Maimônides, tá, gente? Maimônides, tá? Diz muito bem claro isso. Vamos lá. Vinho, medite e busque alegria divina na oração. Dê seu dízimo, separe tempo, energia e recursos para o sagrado. Então nós temos aqui, gente, muitas coisas que podem fortalecer a nossa vida em tudo que nós precisamos, em tudo que nós necessitamos. Então vamos aqui caminhar juntos, lutar juntos e batalhar, gente, para que possamos ter um mundo melhor, um mundo com muita luz, um mundo servindo a Shem com muita espiritualidade, né? Uma espiritualidade acima da razão e serviço com humildade, gente. Muita fé, muita humildade, né? Com consciência, gente. Consciência que o mundo físico é apenas um vaso e o divino é a substância. Gostou? Compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal e vamos no nosso canal Benenoa Friburgo, na plataforma Benenoa Brasil, né? E porque na plataforma Benenoa Brasil vai te jogar para qualquer lugar, por exemplo, aqui em Rio de Janeiro, Friburgo, região serrana, no Rio, Pavuna, Sargélios, Aracaju, Belo Antônio, Pernambuco, Pedro Henrique, lá no, como se diz, lá no Paraná, Orlando, e assim por diante, vários, Maranhão, nosso missário na alga, e assim por diante, muitos, tá bom, gente? Na plataforma Benenoa Brasil temos Benenoa, né, Benenoa, para todo lugar, grupos e núcleos. Tudo de bom, tchau, tchau, que a Shem vos abençoe, ter muita luz, paz, força, estudar por amor aos céus. Tá, gente? Não carregar sabedoria, estudar, aprender para debater um com o outro e gladiar um com o outro. Não, nosso negócio aqui é preparar o mundo para um mundo melhor. Tchau, tchau. Tudo de bom? Até a próxima.